Opa, e olá meus caros, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade de Direito Constitucional e tô aqui com aquelas dicas finais matadoras para o seu concurso da Controladoria Geral do município de Cuiabá. Aqui a gente tem um edital um pouquinho diferente, com algumas possíveis pegadinhas, então eu peguei aquilo que é o ninho das questões de prova da FGV, que é uma publicação oficial do STF chamada A Constituição e o Supremo. Então eu peguei lá dos temas mais quentes, peguei os julgados que tem mais cheirinho de que vão aparecer na sua prova da FGV. Então vamos para uma revisão um pouquinho diferente, uma revisão que tem a cara do que vai estar na sua prova amanhã. Beleza? Maravilha. Então, pessoal, vem comigo então. Direito Constitucional, revisão de véspera para CGM Cuiabá. Aproveitando aqui, já fica o convite, ó. Se você não me segue ainda no Instagram, me siga lá, é o @jtrindadeprof. @jtrindadeprof. Beleza? Show de bola, pessoal. Olha só. Alguns julgados aqui. Em primeiro lugar, eu trouxe um julgado sobre a temática de fiscalização contábil, tá? Eu tenho muita certeza de que vai aparecer na sua prova, de que vão aparecer na sua prova várias questões envolvendo essa área de controle por motivos óbvios, né? E aí, claro, a FGV vai enfocar na questão da jurisprudência. Então vem comigo, olha só, alguns julgados que têm a cara da sua prova. Esse primeiro julgado aqui, eu trouxe julgados em sede de ADI e repercussão geral, tá? Que são aqueles que têm maior probabilidade de cair na sua prova. Olha, esse daqui vai dizer que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, também chamado de Ministério Público Especial ou Ministério Público de Contas, tá? Carreira dos procuradores de contas, encontra-se organicamente inserido na estrutura da respectiva Corte de Contas, motivo pelo qual não detém autonomia administrativa e orçamentária. Esse daqui é um julgado, ADI 5254, julgado de agosto de 2024, cheirinho de que vai aparecer na sua prova da FGV. Para falar bem a verdade, isso daqui apenas reitera uma jurisprudência antiga do Supremo, relator ministro Celso de Mello, foi o leading case, o caso líder, tá? Realmente, o STF já vem de há décadas entendendo que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não é um Ministério Público comum, não é um Ministério Público de verdade. O chamado MP de Contas é uma carreira interna do Tribunal de Contas. Assim como tem a carreira de auditor, assim como tem a carreira de analista, tem a carreira de procurador de contas, membro do Ministério Público de Contas. Justamente por isso, este Ministério Público não tem autonomia financeira e orçamentária e também por isso essas funções de Ministério Público no Tribunal de Contas não podem ser exercidas pelos membros do Ministério Público comum. Algumas constituições estaduais, por exemplo, diziam: se estiver vago o cargo do Ministério Público de Contas, vai assumir um procurador de justiça. Não pode. Vai assumir um promotor de justiça. Não pode. Ministério Público é uma coisa, MP de Contas é outra coisa, uma carreira interna do Tribunal de Contas. Esqueça seu nome, mas não esqueça isso, vai estar na sua prova, beleza? Maravilha. Outro tema aqui, tema 47 da repercussão geral, vai dizer que a competência técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, ou seja, ao se negar a registrar um ato de admissão de pessoal, um ato de nomeação da pessoa, porque a pessoa não cumpre os requisitos ou porque não houve concurso, etc., não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo. Essa daqui é uma questão muito importante para a gente, olha só. A gente sabe que o titular, o dono, o responsável pelo controle externo é o Poder Legislativo. Na esfera estadual, a Assembleia Legislativa. Isto não quer dizer, porém, que as decisões do Tribunal de Contas possam ser revistas pelo Poder Legislativo. Quando se trata de algo que o Tribunal de Contas vai decidir,
aí a decisão só pode ser objeto de recurso ao Poder Judiciário, mas não cabe recurso da decisão do Tribunal de Contas para a Assembleia Legislativa, por exemplo. Ah, professor, mas e as contas do governador? Acontece que as contas do governador não têm recurso do Tribunal de Contas para a Assembleia. As contas do governador já são julgadas pela Assembleia depois de um parecer do Tribunal de Contas, mas a decisão é do Poder Legislativo. Quando a Constituição disser que a decisão é do Tribunal de Contas, só cabe eventual recurso para a esfera judicial. Não cabe recurso para o Poder Legislativo, é o que o Supremo está dizendo aqui no tema 47 da repercussão geral. Beleza? Próximo tema, próximo item vai dizer o seguinte: somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva, ação de execução fiscal, decorrente de condenação patrimonial imposta pelo Tribunal de Contas. Muito importante de cair esse daqui, viu? Tema 768 da repercussão geral. Como assim, professor? O Tribunal de Contas, a gente sabe, ele pode imputar débito e impor multa em decisão que é dotada de força de título executivo. Está lá no artigo 71, parágrafo 3º. Traduzindo, quando o Tribunal de Contas diz que alguém deve, essa pessoa deve mesmo, a menos que consiga judicialmente reverter aquela condenação. Mas a decisão do Tribunal de Contas vale como se fosse um cheque assinado pela pessoa. A decisão do Tribunal de Contas que imputa débito ou impõe multa tem eficácia de título executivo, autoriza o ajuizamento de ação de execução fiscal. Mas a pergunta aqui é: quem é que pode ajuizar essa ação de execução fiscal? Não é o próprio Tribunal de Contas, não é o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que integra a estrutura dele, não é o Ministério Público comum. Quem pode ajuizar a ação para cobrar esse valor é o próprio ente público beneficiário. Então, por exemplo, se o TCU mandar alguém devolver dinheiro para a União, é a União que vai ajuizar essa demanda por intermédio da Procuradoria da Fazenda Nacional. Se o TCE mandar alguém devolver dinheiro ao Estado, quem vai ajuizar a ação é o Estado. Se o TCE mandar alguém devolver dinheiro para o município, quem vai ajuizar essa demanda é o município. Que é exatamente o que está dito no próximo tema aqui, ó. Esse tema, o tema 642, na verdade é uma especificação do tema 768, sabe? Porque ele vai dizer, ó, o município prejudicado é o legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal, tá? Então aqui, esse daqui vai trazer a regra geral, esse daqui vai trazer a regra específica sobre município. Beleza? Esse daqui é que é bem importante também, viu, pessoal? É o tema 1054, que disse que reiterou, na verdade, que a OAB não está obrigado a prestar contas ao TCU nem a qualquer outra entidade externa. Então, quer dizer, a OAB, ela não se equipara aos conselhos profissionais propriamente ditos tradicionais, puramente autarquias corporativas. A OAB não se submete ao controle, à obrigação de prestar contas ao TCU, beleza? Julgado importante também sobre a abrangência desse controle. Próxima questão aqui, próximo tema aqui que eu separei é o tema 157, que vai dizer o seguinte, ó: o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa. A FGV gosta de cobrar isso daqui, dizendo que o parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do chefe do Executivo tem natureza vinculativa. Não tem, não. Seja sobre as contas de governo, seja sobre as contas de gestão, o parecer do Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, não é vinculante,
não é vinculativo, tá? É um parecer de existência obrigatória, tem que existir, mas de natureza não vinculante. E aí, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores, o julgamento das contas anuais do chefe do executivo local, sendo incabível, isso cai muito em prova da FGV, sendo incabível o julgamento fictício presumido por decurso de prazo. Atenção, vamos entender bem isso daqui. A regra é as contas do chefe do executivo, o Tribunal de Contas dá parecer, e quem julga, define, bate o martelo é o Poder Legislativo. Então, as contas do presidente, o TCU dá parecer e quem julga é o Congresso Nacional, Câmara mais Senado. As contas do governador, quem dá o parecer é o Tribunal de Contas do Estado e a Assembleia Legislativa é quem julga, é quem bate o martelo, julga regulares ou irregulares. As contas do prefeito, o Tribunal de Contas do Estado ou dos municípios daquele Estado, o Tribunal de Contas vai dar parecer. Mas quem julga, bate o martelo, é a Câmara Municipal. Acontece que algumas legislações previam que se a Câmara Municipal não julgasse em determinado período, se considerava que o parecer do Tribunal de Contas estava mantido. O Supremo disse, não pode ter julgamento ficto, julgamento fictício, julgamento presumido. Enquanto a Câmara Municipal não decidir, as contas do prefeito não estão nem aprovadas, nem rejeitadas. Lembrando que para a Câmara de Vereadores, para se opor ao Tribunal de Contas, ela precisa do quórum de 2/3, né? Para concordar com o Tribunal de Contas, ok, mas para se opor ao Tribunal de Contas é necessário o quórum de 2/3. E finalmente vem esse último tema 1304, tema bem recente da repercussão geral. Esse daqui está dizendo apenas o seguinte: o que gera inelegibilidade para o prefeito é ter as suas contas rejeitadas. Quem rejeita as contas do prefeito é a Câmara Municipal. Porque tinha gente querendo declarar inelegibilidade de prefeito porque tinha parecer do Tribunal de Contas contrário. O Supremo disse, como parecer do Tribunal de Contas é só um parecer, então, mesmo que ele conclua pela existência de sanção, etc., quem bate o martelo é a Câmara Municipal. Então, olha só, é correta a interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a lei de inelegibilidades aplica-se apenas aos casos de julgamento de gestores públicos pelos tribunais de contas, ou seja, vai se aplicar somente para os casos em que houver o julgamento pelo Tribunal de Contas, não se aplicando, portanto, ao caso em que o Tribunal de Contas dá apenas um parecer. Então, por exemplo, se o Tribunal de Contas julgar e rejeitar as contas do presidente da Câmara Municipal, ele está inelegível. Mas se o Tribunal de Contas der parecer contrário às contas do prefeito, isso não torna o prefeito inelegível por si só, porque só o que gera inelegibilidade é a rejeição das contas. Beleza, então? Maravilha! Vamos agora, pessoal, para algumas questões sobre competências federativas. Esse tema de competências é sempre muito importante, ainda mais para o seu concurso, tá? Então, vê só, olha o que vai dizer esse primeiro caso aqui, ó. Esse daqui é um caso clássico, ó. Vai dizer que é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, súmula vinculante 38. Então, horário de funcionamento de bar, boate, posto de gasolina, supermercado, isso é uma matéria de interesse local. E como matéria de interesse local que é, a competência exclusiva de cada município. Então, definição de horário de funcionamento de comércio não pode estar em lei federal nem em lei estadual. É tema de lei municipal. Outro julgado aqui, ó, compete aos municípios legislar sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios.
em razão do preponderante interesse local envolvido. Também tema de repercussão geral. Então, quem vai dizer se é obrigatório ou não ter hidrômetro, aquele medidor de água individualizado para cada apartamento, ou se pode ter um hidrômetro geral para todo o edifício, todo o condomínio, é a lei de cada município. Não é lei federal que vai tratar disso, não é lei estadual que vai tratar disso. Isso é tema de interesse local, portanto, tema de competência municipal, ok? Próximo item vai dizer o seguinte: o município é competente para legislar sobre meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Tema 145 da repercussão geral. Olha só, pessoal, isso daqui é a participação do município na legislação concorrente. Você sabe que competências concorrentes estão lá no artigo 24. São aquelas situações em que há o condomínio legislativo, em que a União faz a norma geral, cada estado adapta a sua regra específica. Tem espaço para o município legislar nas matérias de competência concorrente, como, por exemplo, de meio ambiente? O Supremo disse que sim, desde que tem dois filtros. Desde que se trate de uma matéria pertinente ao interesse local, quer dizer, que o município possa tratar de, e mesmo assim, respeitando a legislação federal e estadual. Esse caso aqui, o Supremo decidiu, foi numa lei do município de Paulínia, em São Paulo, em que o município de Paulínia legislou permitindo queimadas como forma de colheita, diferentemente do que a lei federal tinha feito, o Código Florestal. E aí o Supremo disse: município pode legislar sobre meio ambiente? Pode. Legislar sobre a forma da colheita tem a ver com o interesse local? Tem. Só que nesse caso a lei foi considerada inconstitucional porque ela contrariava a norma geral do Código Florestal. Então bote na cabeça, município pode legislar sobre matérias de competência concorrente? Depende. Só se a questão deixar claro que é algo que tem a ver com interesse local e mesmo assim respeitada a legislação federal e estadual a respeito. Beleza? Maravilha! Olha outro item aqui, ó, tema 272 da repercussão geral. Vai dizer: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em fila de instituições bancárias. Isso cai muito em prova. Tempo máximo de espera em fila é uma matéria que o município pode sim legislar. É uma matéria que diz respeito à temática de interesse local. Claro, o julgado do Supremo é sobre fila de banco, mas aqui dá para você aplicar essa lógica em fila de qualquer coisa, né? Fila de supermercado, fila de cartório, fila de cemitério, fila de qualquer coisa, o município pode legislar justamente por ser uma matéria de interesse local, ok? Próximo item, próximo tema aqui, não é um julgado de repercussão geral, mas é um julgado que cai muito em prova, tá? Que o município pode editar legislação própria para determinar às instituições financeiras que instalem em suas agências equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança, como portas eletrônicas e câmaras filmadoras, e propiciar-lhes conforto. Então quer dizer, como cadeiras de espera, etc. Então quer dizer, legislar sobre equipamentos de segurança e de conforto em agência bancária é matéria de peculiaridade local. E como matéria de peculiaridade local, é competência municipal, sim. Tá? E finalmente, pessoal, olha essa daqui, ó, os serviços funerários. Isso daqui tá na moda, é capaz da FGV te cobrar, tá? Porque teve algumas denúncias de excesso de valores cobrados por cemitérios concedidos pelo município. Veja que a concessão de cemitérios é municipal, porque quem explora o serviço funerário é o município, tá? Então, os serviços funerários constituem serviços municipais. Para você lembrar, é o seguinte, ó, os serviços municipais são basicamente ônibus,
poste, lixo e cemitério. São alguns dos exemplos clássicos de serviços públicos municipais. Transporte coletivo urbano, iluminação pública, saneamento básico em geral, coleta de lixo, coleta de esgoto, fornecimento d'água e cemitérios, serviços funerários. São alguns dos serviços públicos de competência municipal lá no artigo 30, inciso 5º da Constituição. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar na prova. Se não for na prova de constitucional, é na prova de outras matérias, mas eu tenho certeza que isso vai aparecer na tua prova. Beleza? Vamos seguir aqui, que tem muito tema ainda de repercussão geral para a gente analisar. Ó, aqui é um temazinho legal sobre a matéria de hermenêutica, tá? Aqui esse primeiro tema que eu trouxe é justamente sobre a temática, sobre a matéria de hermenêutica. Quando se diz que cabe à Suprema Corte a prerrogativa de dispor do monopólio da última palavra em tema de exegese, ou seja, de interpretação das normas da lei fundamental. Isso por quê? Porque a própria Constituição disse, no 102 caput, que cabe ao STF a guarda da Constituição. Cuidado, atenção! Não é que só o STF interpreta a Constituição, não é verdade isso. De acordo com Peter Heberle e sua teoria da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, todos nós que vivenciamos a norma somos intérpretes dela. Todos nós que vivenciamos a norma, que participamos da comunidade política, somos intérpretes da Constituição. Até o Datena é intérprete da Constituição, sim, até o Datena e sua cadeira. Até o Pablo Marçal é intérprete da Constituição, sim, infelizmente, até Pablo Marçal é intérprete da Constituição. Agora, isso não quer dizer que todo mundo possa interpretar a Constituição de qualquer jeito, de qualquer maneira. O STF vai dar a última palavra sobre qual é a interpretação constitucionalmente mais adequada, justamente porque a própria Constituição vai dizer que ele é o guardião da Constituição. Não é a única palavra, é a última palavra. Beleza? Show de bola. Outra questão aqui, outro tema, que na verdade é uma súmula, tá? A súmula até é relativamente antiga, súmula 642, mas ela é boa para a gente lembrar, para a gente revisar a temática da ADI. A temática da ação direta de inconstitucionalidade. Porque ele vai dizer que não cabe ADI de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Essa é a parte importante e que tem a ver com o município, por isso eu achei que era um tema legal. Isso por quê, pessoal? Porque a Constituição diz, lá no 102, inciso 1, a linha A, ele vai dizer que a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, que é da competência do Supremo Tribunal Federal, né? Então ele vai dizer que a ADI ela é cabível contra lei ou ato normativo. Lembrando que lei é qualquer ato lá do artigo 59 da Constituição, inclusive emenda constitucional, medida provisória e tal. Então, contra lei ou ato normativo, ou da esfera federal ou da esfera estadual. Note que, portanto, não é cabível ADI contra lei municipal. Como não é cabível ADI contra lei municipal, ficou a pergunta, e lei do DF? Porque a gente sabe que o Distrito Federal ele não pode se dividir em municípios, por isso o Distrito Federal acumula as funções de Estado e de município. Então ele tem competências legislativas estaduais e competências legislativas municipais. E aí, lei do DF cabe ADI ou não cabe ADI? Resposta do Supremo? Depende. Depende se é uma lei distrital sobre competência estadual ou sobre competência municipal. Por exemplo, lei do DF sobre IPVA, que é o imposto estadual, vai ser tratada como lei estadual, vai caber ADI.
Lei do DF sobre IPTU, que é o imposto municipal. Opa! Aí ela vai ser tratada como uma lei municipal, não vai caber ADI. Beleza? Então não cabe ADI nem contra a lei municipal, nem contra a lei distrital de natureza municipal, e como a gente sabe, vai rever daqui a pouco, também não cabe ADI contra a lei pré-constitucional, não cabe ADI no Supremo contra a lei pré-88, lei anterior à promulgação da atual Constituição. Mas calma, uma coisa de cada vez. Ah, esse julgado aqui é bem legal. Aqui realmente, gente, se a banca vier cobrar isso daqui é porque realmente o seu examinador acordou e disse hoje é dia de maldade, tá? Mas vamos lá, vamos estar preparados para isso. Ó. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, ou seja, contra uma mesma lei estadual, a decisão proferida pelo TJ somente prejudicará, tornará prejudicada, perdeu o objeto, a ação em curso perante o Supremo, se esta for pela procedência, ou seja, disser que a lei é mesmo inconstitucional, e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual, tipicamente estadual, ou seja, sem similar na Constituição Federal. Calma, peraí. Vamos entender essa regra aqui. Você sabe que contra a lei estadual ou municipal, eu posso entrar com duas ADIs. Eu posso entrar com a ADI no Supremo, alegando que aquilo viola a Constituição Federal, e eu posso entrar com a ADI no TJ, alegando que aquela lei viola a Constituição do Estado. Tá? Então podem coexistir a ADI no Supremo e a ADI no TJ. A pergunta é, o Supremo está lá com a ADIzinha dele. Eita, mas o TJ do Estado já julgou a ADI. Não, peraí. Se o TJ do Estado julgou a ADI e disse que a lei é constitucional, isso não prejudica o Supremo. Porque o Supremo pode analisar a matéria e dizer que tudo bem, ela é compatível com a Constituição do Estado, mas com a Constituição Federal ela não é. Então, o julgamento de improcedência no Estado, o julgamento de que a lei é constitucional, não prejudica a ADI no Supremo. Agora, se o TJ do Estado tiver julgado a ADI procedente, ou seja, se o TJ do Estado tiver dito que o pedido de inconstitucionalidade tem razão, que a lei realmente é inconstitucional mesmo, e fizer isso com base exclusivamente na Constituição do Estado, numa regra exclusivamente, puramente, 100% unicamente estadual, aí o Supremo vai dizer, ufa, menos uma ação para eu julgar. Então toma cuidado. Se eu tiver uma lei estadual ou municipal, eu posso ter a coexistência de ADIs. Um ADI no Supremo, um ADI no TJ. Julgou a ADI no TJ. Isso prejudica, gera perda do objeto, torna prejudicada a ADI no Supremo? Não. Só se houver a situação na qual essa lei for declarada inconstitucional e, além disso, cumulativamente também, for por razão puramente da Constituição Estadual. Beleza? É quase aquele joguinho de lógica de fazer tabela verdade aqui, tá? Se o TJ disser que a lei é constitucional, o Supremo pode dizer, não, mas à luz da Constituição Federal ela não é. Agora, se o TJ disser é inconstitucional porque viola um dispositivo que está apenas na Constituição Estadual, transita em julgado, não tem o que se fazer nessa hipótese. Beleza? Aqui já um julgado bem mais avançado para você, tá? E aqui, pessoal, a gente vai ter outro julgado que eu trouxe, que é justamente aquele que eu havia te falado, da ADI 2, ó. Dizendo que, a Constituição sobrevinda, ou seja, que vem depois, não torna inconstitucionais as leis anteriores. Revogas. Então, olha que coisa importante, isso cai diretaço em prova da FGV. Isso é irritante, a quantidade de vezes que isso cai em prova da FGV, pessoal. Lei pré-constitucional, lei anterior a 88.
lei anterior a 88, que é incompatível com a nova Constituição, com a Constituição de 88, ela não pode ser declarada inconstitucional. Uma lei só é inconstitucional quando violar a Constituição que já estava em vigor quando ela foi feita. Quando a Constituição sobrevém a uma lei e torna essa lei incompatível, essa lei é revogada, essa lei é não recepcionada. Por isso, olha a consequência prática, por isso, contra lei pré-constitucional não cabe ADI, cabe ADPF, que, como a gente sabe, é ação subsidiária. Toma cuidado em prova da FGV. Em prova da FGV, ele bota lá no enunciado, no comecinho, dizendo uma lei de 1987, parará, 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 parará. Aí 80 mil linhas depois, ele pergunta o que cabe. ADPF. Tá? Sempre que for uma lei pré-constitucional, você para e você grifa. Lei pré-constitucional não é inconstitucional por contrariar a nova Constituição. Lei pré-constitucional é revogada ou não recepcionada. O instrumento cabível não é ADI, é ADPF. Beleza? Show de bola, maravilha. Vamos para mais um item aqui, olha só. O STF está autorizado a apreciar a inconstitucionalidade de uma dada norma, ainda que seja para dela extrair interpretação conforme a Constituição, com a finalidade de fazer incidir conteúdo normativo constitucional dotado de carga cogente, cuja produção de efeitos independa de intermediação legislativa. Meu Deus do céu, o que ele quis dizer aqui, professor? Ele está dizendo o seguinte: se uma lei tiver dois ou mais significados possíveis, alguns significados inconstitucionais e pelo menos um significado constitucional, então eu interpreto a lei em conformidade com a Constituição. Eu interpreto a lei à luz da Constituição. Eu interpreto aquela lei para que ela fique de acordo com a Constituição. Seria graficamente assim, ó. A gente tem aqui a lei A. Essa lei A pode ser interpretada num sentido X ou num sentido Y, quer dizer, ela é uma lei ambígua. No sentido X, ela geraria uma declaração de inconstitucionalidade. No sentido Y, ela geraria uma declaração de constitucionalidade. Então, eu devo interpretar a lei A no sentido Y, afastando o sentido X. Eu devo interpretar a lei A em conformidade com a Constituição. É o famoso princípio da interpretação conforme a Constituição. Atenção, pode cair na parte de controle de constitucionalidade, pode cair na parte de hermenêutica também. Eu até joguei aqui um lembrete para você, ó, para a gente lembrar de que a ADC, eu falei da ADI, e eu falei, cadê minha canetinha? Que eu perdi, tá aqui. Eu falei que a ADI era cabível contra lei ou ato normativo federal ou estadual, né? ADC não, né? ADC não é cabível contra lei estadual. A ADC só é cabível em relação à lei ou ato normativo federal. Só federal. E isso cai muito em prova da FGV. Cai com bastante frequência em prova da FGV, perguntando o seguinte, dizendo, um governador quer ver confirmada a constitucionalidade de uma lei estadual. Aí ele bota logo na letra A, cabe ADC. Cabe não. Se é lei estadual, não cabe ação confirmatória declaratória da constitucionalidade. Vai caber o quê? A ADPF, que é a ação subsidiária. Outra dica aqui de controle de constitucionalidade, ó, os municípios não são legitimados a propor as ações de controle concentrado. Você sabe que as ações de controle concentrado, ADI, ADC, ADO e ADPF,
os legitimados são os mesmos, né? Os legitimados das 4 ações são os mesmos. Os legitimados do artigo 103. O que é interessante é que o artigo 103 não inclui os municípios. O artigo 103 não inclui nem os municípios, nem os prefeitos como legitimados ativos, e esse rol é taxativo. Ó, esse rol do artigo 103, ele é exaustivo, taxativo, números clausos. Isso quer dizer que para eu poder ampliar esse rol de legitimados, eu preciso de uma emenda constitucional, tá bom? Somente uma emenda constitucional é que poderia ampliar ou restringir esse rol de legitimados. Hã? Não tô te ouvindo. Você está me dizendo que não decorou ainda o artigo 103? Cara de espanto. Oh, meu Deus, ainda dá tempo, ainda bem que ainda dá tempo, galera. Decore o artigo 103. Artigo 103 da Constituição, ele vai dizer que podem propor as ações de controle concentrado presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, não é a mesa do Congresso, é ou a mesa do Senado ou a mesa da Câmara. Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, governador de estado ou do DF, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso, um deputado ou um senador, e confederação sindical ou entidade de classe. Se é para decorar, já era para ter nascido decorado, já era para estar internalizado no DNA, replicando para os descendentes. Tem que decorar, tem que memorizar, decore e depois me agradeça. Lembrando que desses 9 incisos, só quem são legitimados especiais, série B, que precisam demonstrar pertinência temática, é só o inciso 4, mesa da Assembleia, o inciso 5, governador, e o inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe. Então, os demais são legitimados universais que podem entrar com as ações em qualquer caso em que elas sejam cabíveis, sem precisar demonstrar interesse na matéria, sem precisar demonstrar pertinência temática. Feita essa revisão, vamos lá, ó, uma dica aqui ó, sobre partido político. Partido político, legitimidade ativa, isso se afere no momento da propositura. Porque o partido político tem que ter um representante no Congresso Nacional, quer dizer, tem que ter um deputado federal ou um senador no momento da propositura da ação. Se o partido propôs a ADI quando tinha um representante no Congresso, e depois demorou para ser julgada, ele perdeu esse único deputado ou senador que tinha, isso não impede o julgamento da matéria. A ADI vai continuar a ser julgada porque eu travo a análise da legitimidade no momento da impetração, no momento da propositura, no momento do ajuizamento da demanda. Por isso que a questão, o julgado diz aqui, a não desqualificação para permanecer no polo ativo. Beleza? E finalmente, gente, olha, esse caso aqui é muito importante. É muito importante para a prova da FGV, que é a questão do efeito vinculante. O efeito vinculante de decisão do Supremo, em ADI, etc., só atingem os demais órgãos do Poder Judiciário e todos os órgãos do Poder Executivo, não alcançando o legislador, que pode editar nova lei com idêntico conteúdo normativo. Isto é irritantemente cobrado em prova da FGV, artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. O 102, parágrafo 2º vai dizer, ó, quem é que é atingido, quem é que é alcançado pelo efeito vinculante? Os demais órgãos do judiciário, ou seja, os outros tribunais e juízes, não o próprio Supremo, que pode mudar de ideia, e a administração pública, ou seja, todos os órgãos do poder executivo.
A decisão do Supremo, mesmo que dotada de efeito vinculativo vinculante, não vincula o legislador. O legislador, ele tem a função típica de legislar. O legislador, ninguém pode impedir o legislador de legislar. Então, o legislador, ele pode até refazer aquela lei igualzinha, idêntica àquela que foi declarada inconstitucional, tá bom? Claro, se o legislador refizer a lei igualzinha, é claro que ela tem uma grandiosa chance de novamente vir a ser declarada inconstitucional. Mas não dá para dizer que é um desrespeito ao efeito vinculante, um descumprimento do efeito vinculante, não. Beleza? Show de bola. E agora eu trouxe para a gente caminhar para a finalização, eu trouxe aqui algumas dicas, alguns julgados legais acerca do poder executivo. Olha só, o primeiro item, apesar de ele falar do governador do Distrito Federal, vale para todo o poder executivo, né? A Constituição não oferece guarida, a possibilidade de o governador criar cargos e reestruturar órgãos por meio de simples decreto. Lembra do decreto autônomo? O decreto autônomo é justamente o decreto que existe independentemente da lei, o decreto que tem força de lei, conforme o artigo 84, inciso 6º, alíneas A e B da Constituição Federal. Beleza, o que o decreto autônomo pode? O decreto autônomo pode mexer no funcionamento da administração pública, desde que não crie ou extinga órgão e nem gere aumento de despesa, ou para extinguir o cargo ou função pública que está vago. Então ele não pode criar cargo, só extinguir cargo que tiver vago, e não pode reestruturar órgão, nem criar, nem extinguir. Órgão, ele não pode nem criar, nem extinguir por decreto. Cargo, ele não pode criar, ele só pode extinguir. Vou até fazer outra tabelinha aqui para deixar isso bem claro, ó. Aí vamos colocar aqui cargos, os postos de trabalho e órgãos, os núcleos da administração pública, né? Aí eu vou colocar aqui criar e extinguir por decreto autônomo, tá? Então, por decreto autônomo não se pode criar cargo, se pode extinguir cargo se ele estiver vago, se estiver vazio. Órgão não se pode por decreto autônomo nem criar, nem extinguir. Para criar órgãos, secretarias, ministérios, colegiados, etc., tem que passar pelo crivo do poder legislativo, tem que ser por meio de lei, tem que ter a aprovação do poder legislativo respectivo, tá? Cai muito em prova da FGV. Outro tema aqui para nossa revisão, ó, a denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso para que produza efeitos não prescinde, ou seja, não dispensa da aprovação pelo Congresso. Então, aqui o que a gente tem é o famoso princípio do paralelismo das formas. Como assim? Se para o Brasil aderir ao tratado, tem que o presidente celebrar e o Congresso aprovar, para o Brasil denunciar o tratado, romper o tratado, também tem que seguir o mesmo caminho. Tem que ter o presidente propor a denúncia e o Congresso aprovar. Então, seja na ida, seja na volta, isso cai muito em prova da FGV, seja na ida, seja na volta, para o Brasil aderir a um tratado ou denunciar um tratado, tem que ser a dupla, presidente da República mais Congresso Nacional, tá? Aí, claro, essa forma de aprovação do Congresso vai depender do tema e da hierarquia. Se é um tratado que não é de direitos humanos, aprovação no Congresso, Câmara e Senado, em um turno e por maioria simples.
Se é um tratado de direitos humanos ao qual se quer dar força de emenda, aí vai passar em ambas as casas, mas por 2 turnos em cada uma delas, exigindo-se o quórum qualificado de 3/5. Mas seja para aderir ao tratado, seja para denunciar o tratado, tem que ser a dupla presidente mais Congresso Nacional, tá? Beleza! Próximo tema aqui, ó, é vedado a legislação estadual submeter à aprovação prévia da Assembleia Legislativa a nomeação de dirigentes de autarquias, fundações públicas, presidentes de empresas de economia mista, interventores em município, titulares da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado, por afronta ao princípio da separação de poderes. A questão aqui também é de simetria, né? Quer dizer, o equivalente a essas mesmas autoridades na esfera federal não depende de aprovação do Poder Legislativo. A aprovação do Poder Legislativo é exigida para ministros do STF, alguns ministros de tribunais superiores, para o Procurador-Geral da República, o Senado tem que aprovar. Então, a aprovação pelo Senado para alguns dirigentes de algumas autarquias, que são as agências reguladoras, mas, em geral, presidentes de autarquia em geral não dependem de aprovação do Senado, presidentes de fundações públicas, de empresas, de sociedades de economia mista, do advogado-geral da União, nenhum desses depende de aprovação do Senado Federal. Logo, na esfera estadual também não dependem de aprovação da Assembleia Legislativa. Princípio que é, inclusive, cláusula pétrea, né? Princípio que é, inclusive, cláusula pétrea da separação dos poderes, aqui aplicável à esfera estadual por simetria. Então, mesmo que a Constituição Estadual diga que essas autoridades dependem de aprovação da Assembleia, essa previsão da Constituição Estadual é inconstitucional. Beleza? Show de bola! Penúltima dica aqui, ó. A competência do presidente da República, isso é um julgado antigo, mas é bem cobrado em prova, viu? A competência do presidente para prover cargos públicos. Prover quer dizer o quê? Nomear, né? Dar provimento. A nomeação é uma das principais formas de provimento, que abrange a de desprovê-los, ou seja, exonerar ou demitir. Exonerar ou demitir. É suscetível de delegação ao ministro de Estado. Então veja só, atenção. Das atribuições do presidente lá do artigo 84 da Constituição, tem só 3 que ele pode delegar. Então eu recomendo fortemente que você decore quais são as 3 atribuições que o chefe do executivo pode delegar. Editar decreto autônomo, conceder indulto e comutar penas e prover e desprover cargos públicos na forma da lei. São as 3 únicas atribuições do presidente que ele pode delegar. E ele pode delegar para quem? Para ministros de Estado, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União. Está no artigo 84, parágrafo único. Então, recomendo que você memorize, que você decore as 3 atribuições que o presidente pode delegar e para quem ele pode delegar. Artigo 84, parágrafo único da Constituição Federal. E aí, meus caros, para a gente terminar, para a gente finalizar, eu trouxe aqui a questão que tem uma ponte de direito processo legislativo, inclusive, com a matéria de poder executivo, que é medida provisória por Estado-membro. A possibilidade ou não de o Estado-membro editar, ou de a Constituição Estadual prever a possibilidade de o governador editar medida provisória. O Supremo entende pela possibilidade, olha só, o plenário desta corte já havia reconhecido a constitucionalidade da instituição de medida provisória estadual, desde que, olha aqui as condições é que são mais importantes ainda em prova da FGV, desde que, primeira condição,
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição do Estado e, segundo, sejam observados os princípios e as limitações impostas pelo modelo adotado pela Constituição, já que tem que haver simetria no processo legislativo. Então, olha só, isso vale também para municípios, tá? Municípios, a lei orgânica municipal pode prever a figura da medida provisória municipal? Pode, desde que o faça de maneira expressa, explícita, inequívoca e respeitada a mesma regra, o mesmo modelo da esfera federal. Então, se medida provisória na esfera federal tem 60 dias prorrogáveis por mais 60, a mesma coisa tem que ter na medida provisória estadual, na medida provisória municipal. Se a medida provisória tem que ter relevância e urgência, também vai ter que ter na esfera estadual, na esfera municipal e por aí vai. Lembrando, então, governadores e prefeitos podem editar medida provisória desde que haja previsão expressa na Constituição Estadual ou Lei Orgânica Municipal e desde que respeitados os mesmos limites da esfera federal. Aproveitando, a gente lembra também que existem vedações, existem matérias em que é vedada a edição de medida provisória. As que estão lá no artigo 25, parágrafo 2º, que é a competência estadual para tratar de gás canalizado. Então, gás canalizado é uma competência estadual, mas que só pode ser feita por meio de lei, não pode ser feita por mera medida provisória. E também as vedações do artigo 62, parágrafo 1º. O 62, parágrafo 1º, vai prever algumas situações que não podem ser tratadas por medida provisória, como, por exemplo, nacionalidade, cidadania e direitos políticos, direito penal, direito processual. Além disso, as matérias de lei complementar e também não podem ser abertas por medidas provisórias, não podem ser abertos os créditos adicionais, que é o gênero, exceto, ou seja, só pode ser editada a medida provisória se for para abrir crédito extraordinário. A única matéria orçamentária que pode ser tratada por medida provisória é a abertura de crédito extraordinário, lembre da letra X. Beleza? Maravilha, então, pessoal. Espero que muita coisa do que eu tratei aqui, se não tudo, esteja na sua prova, que você gabarite a matéria de direito constitucional. São os meus sinceros votos, claro, e de toda a equipe de direito constitucional para você. Uma excelente prova e feliz cargo novo para você.